Olá, alunos do 8º ano. Então, hoje iniciamos o Plano de Estudo Tutorado Volume 4. Nesse sentido, destine aí um tempo para a realização das atividades. Faça com atenção e com capricho. Na semana 1, nós temos aqui os conteúdos relacionados. Você vai destacar aí no seu material impresso, que é relacionar as partes verbais, que é o texto verbal, não verbais, que são as imagens, e híbridas, que são as imagens e textos verbais de um infográfico, que compõem um texto de divulgação. Linguagens não verbais como formas de retextualizar o dito verbalmente. Coloque a data de realização das atividades para iniciar, então, a leitura. Nós temos aqui, leia o texto a seguir e responda às questões. Mocinho ou vilão? Remédios para plantas, defensivos, agrícolas, venenos contra pragas. Esses são alguns nomes pelos quais são conhecidos os agrotóxicos. Produtos químicos que servem para prevenir, destruir ou controlar diferentes tipos de praga em plantações. Se por um lado eles são um escudo para as plantas, por outro podem causar danos à saúde de animais. Os agrotóxicos podem ser usados em vasos de planta, jardins, pequenas roças ou grandes plantações, com o propósito de evitar micro-organismos e também plantas daninhas que prejudiquem o crescimento dos vegetais. Apesar de proteger as plantas contra pragas, os agrotóxicos podem ser muito perigosos para os animais. Então vejamos, se os agrotóxicos agem pelo bem dos vegetais, eles são ótimos, certo? Nem sempre. Muitas vezes você vê na feira aqueles legumes, frutas, verduras parecerem mais bonitos para conseguir um preço melhor. E para isso, muitos usam agrotóxicos além da conta. Os resultados disso são dano à saúde do trabalhador rural, que, em geral, aplica o produto sem proteção. Dano à saúde do consumidor, que ingere vegetais contaminados. E dano ao meio ambiente, pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. E aí, o que fazer? Se você tiver algum receio na hora de fazer a feira, procure comprar os vegetais de produtores que você conhece para evitar consumir produtos contaminados. Outra opção é comprar produtos identificados na embalagem como orgânicos. Esta denominação é garantia de que não são produzidos com o uso de agrotóxicos. É melhor prevenir. Número 1. Qual é o assunto tratado no texto? Então, você vai voltar aqui no primeiro parágrafo para responder. Número 2. Transcreva as informações principais desse texto. Então, você vai fazer a leitura, vai marcar texto ou de caneta as questões mais importantes e com as palavras aí que vocês têm aí no seu cotidiano, com as palavras que vocês conseguirem aí entenderem o texto, né? Vocês vão colocar aí na questão número 2, tá ok? Pode trazer algum trecho também, mas coloque entre aspas. Número 2, leia o texto a seguir e responda. Brasil do Sambaqui. Olhando de longe parece um humor comum, mas se você chegar mais perto, verá. Misturados a terra, ossos, conchas, pedras e muita história para contar. É um sambaqui que leva esse nome de origem tupi, que significa amontoado de conchas. Na verdade, hoje, os sambaquis são considerados sítios arqueológicos, lugares que guardam muito da história do homem e da natureza. Antes de os portugueses chegarem ao Brasil e até mesmo antes de os índios que eles encontraram em nossas terras habitarem o litoral, vivia próximo às praias um povo que hoje conhecemos como sambaqueiros.
Leia mais sobre sambaquis clicando aqui. Eles ganharam esse nome porque construíam os grandes amontoados de conchas e outros materiais que hoje chamamos de sambaquis. Ali também enterravam seus mortos, acendiam fogueiras e faziam uma espécie de cerimônia de despedida para os que partiam. Então, para ilustrar, né, esse texto, nós vamos assistir um vídeo. Os sambaquis são o resultado do trabalho de alguns dos mais antigos habitantes do Brasil, que, ao longo de centenas ou milhares de anos, construíram montes com diversos materiais, utilizando conchas como matéria-prima principal. Nos sambaquis já foram encontrados diferentes tipos de vestígios, como ossos de peixes e de tubarões, colares com pingentes e contas, utensílios como pontas de lanças e flechas, facas, anzóis e arpões, moedores e machadinhas. Também foram encontrados restos de fogueira e até mesmo esculturas de pedra com formas geométricas ou com o formato de animais, chamadas de zoólitos. Em muitos sambaquis também foram encontrados esqueletos humanos, às vezes centenas deles. Isso indica que alguns sambaquis eram utilizados como cemitérios. A proximidade de restos de fogueira com possíveis oferendas, como zoólitos, dentes e vértebras de animais, machados, comidas e adornos, indica que os sambaquieiros realizavam rituais de sepultamento. Pela análise das ossadas encontradas, é possível afirmar que os sambaquieiros eram fortes, provavelmente por possuírem o hábito de mergulhar e por usarem embarcações como canoas que, movidas a remos, Voltando no material, nós temos aqui a questão número 1. Observe os trechos abaixo e classifique-os em informações principais ou informações secundárias. Nessa vertente, nós vamos entender que as informações principais são as informações centrais, mais relevantes, e as informações secundárias são aquelas que vão reforçar aí o assunto, né? São, na verdade, acessórios para o texto. Então, nesse caso, você aqui vai fazer a leitura, né? Um sambaqui que leva esse nome de origem tupi, que significa amontoado de conchas. Então, você vai colocar se é uma informação aí principal ou se é uma informação secundária. Letra B. Hoje, os sambaquis são considerados sítios arqueológicos. Letra C. Lugares que guardam muito da história do homem e da natureza. E letra D. Eles ganharam esse nome porque construíam os grandes amontoados de conchas e outros materiais. Número 2. Retire do texto as palavras-chave e escreva-as abaixo. Então, você vai escolher aproximadamente 5 a 10 palavras que se repetem por meio do texto ou que são mais importantes. Questão número 3. Leia os textos abaixo e responda as questões. Texto 1. Alimentação saudável é uma das formas de se proteger contra o câncer. Evitar alimentos ultraprocessados. Preferir alimentos de origem vegetal. 62% dos brasileiros não consomem a quantidade recomendada de frutas, verduras e legumes. Alimentos de origem vegetal previnem o excesso de peso e diversos tipos de câncer. Texto 2. Rótulos e embalagens. O que você anda comendo? A nossa alimentação, como há muito já se sabe, é importante para nos dar energia e garantir os nutrientes necessários para o nosso corpo. Mas, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela envolve também valores culturais, afetivos, sociais, sensoriais e muitas vezes está relacionada com momentos de prazer e confraternização. Com a evolução da sociedade, diferentes alimentos foram criados e industrializados, introduzindo novos ingredientes nos produtos com o objetivo de ganhar maior aceitação da população.
Dentre esses novos componentes, podemos destacar o açúcar, as gorduras saturadas e trans para garantir maior maciez, leveza e cremosidade ao alimento. Sódio para acentuar o sabor da comida, corantes e aromatizantes, não é? E aí, no caso, o açúcar, que fornece a energia ao organismo. No entanto, né, segundo a pesquisa de orçamentos familiares, 61% da população brasileira ingere açúcares em excesso devido ao consumo de sucos, refrigerantes e refrescos adicionados de açúcares aliados ao baixo consumo de frutas e verduras. Por outro lado, o consumo de frutas e de outros vegetais ainda não atingiu a quantidade mínima de 400 gramas por dia, considerada adequada pela Organização Mundial de Saúde. Nesse caso, né, nós temos aqui sobre qual assunto esses textos tratam. Então, você vai observar aqui o início do texto 1 e o primeiro parágrafo do texto 2 para responder. 2. Qual o gênero de cada um desses textos? Então, você vai observar desde essa informação, né, disponível em, também a estrutura, né, do nosso texto. No texto 2, a mesma coisa, né? Preste atenção aqui, né, em qual local, né, foi disponibilizado esse texto, de forma que você possa aí responder de forma correta. Continuando, questão número 3. A quem interessam os dados apresentados nos dois textos? Então, você vai colocar se é para a população em geral, se é para um público específico, tá? Pense bem. Questão número 4, os dados disponibilizados são claros. Por quê? No caso, você, né, vai concordar que sim, não é? E vai justificar. Você pode trazer aí um trecho do texto para justificar, porque isso vai ser um argumento muito pertinente, tá ok? Nós vamos finalizando a nossa aula. Espero aí que tenham gostado. Tenham uma boa semana e um grande abraço.